Gente tão querida, gente amada, é um privilégio, é um prazer poder estar com você nisto que estamos chamando de uma jornada de crescimento espiritual baseada nas 42 lições do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Nós estamos crescendo, eu desejo que você esteja crescendo, aprendendo coisas transformadoras e vivendo uma vida útil para Deus. E não se esqueça de assistir este vídeo numa hora apropriada, naquele horário de tranquilidade, onde você possa estar no seu quarto, na sua sala, a sós com Deus, naquilo que eu chamaria de tempo com Deus, para você ouvir novamente, conferir os versículos bíblicos e crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como escreveu o nosso irmão Pedro. O tema de hoje, na lição 11, é tornando-se amigo de Deus. Talvez você seja amigo de tanta gente e talvez deseje se tornar amigo de tanta gente, mas o grande desafio espiritual é você se tornar amigo de Deus. De que adiantaria ser amigo de tanta gente e continuar sendo inimigo de Deus pelos pecados e pelas obras más? O texto de Romanos 5,10 põe luz neste assunto. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 5, verso 10. Que versículo tremendo, maravilhoso. Deus quer ser seu melhor amigo. A mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos um relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com Deus. Não existiam rituais, nem cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram uma amizade com Deus. Moisés, Abraão, Jó, Enoque, Noé. Poucas pessoas no Velho Testamento se tornaram verdadeiros amigos de Deus. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante e em qualquer lugar. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça e amor dele e do sacrifício de Jesus.
Vou repetir: ter amizade com Deus só é possível por causa da graça e amor de Deus e do sacrifício de Jesus por nós. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos. Mas na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade: o Pai, 1 João 1,3, o Filho, 1 Coríntios 1,9, e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13,14. Jesus disse aos seus discípulos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo, de confiança e eterno. A Bíblia diz: ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias capítulo 9, verso 24. Daí a importância da Bíblia. Nós insistirmos na importância da Bíblia. É impossível nós entendermos a Deus, agradarmos a Deus, se nós não o conhecermos através da Bíblia. Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 segredos no próximo capítulo. Primeiro segredo para ter uma amizade com Deus: tornando-se amigos de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você faça ou pense em cada momento. Orem continuamente, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, enquanto dirijo, enquanto trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado é o de que passamos tempo com Deus só quando estamos sozinhos com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, nós precisamos de um tempo a sós com Ele, mas isso se refere somente a uma parte do período em que você passa com Deus. O que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. É frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos
a praticar o mistério da sua presença o tempo todo na nossa vida. No Éden, a adoração era permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus na administração do jardim. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz: ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios capítulo 4, verso 6. Cultive o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade reveste-se de vital importância para a nossa vida. A Bíblia diz: orem em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça estas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. É uma relação de amor, não uma relação de troca. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver, assim como os músicos praticam as escalas musicais diariamente. Comece colocando lembretes visuais por perto. Escreva bilhetes, pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos, você sentirá a presença de Deus. Em outros momentos, não sentirá a presença de Deus, mas Deus se alegrará com essa sua atitude. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença de Deus. Este é o estilo de vida de adoração. O segundo segredo, por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isto é o que chamamos de meditação. Meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. Salmo 1:2, Salmo 23:4, Salmo 143:5. A importância da Bíblia, novamente, vindo para o nosso coração. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz, através das Escrituras Sagradas. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel
por meio de sua palavra. 1 Samuel capítulo 3, dos versos 2 a 21. Uma leitura linda. E até hoje, Deus utiliza este método de falar através de sua palavra. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação mal interpretada é aquela do ritual complicado, misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então você sabe meditar. Eu amei essa frase. Se você sabe se preocupar, então você sabe meditar. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos, pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, verso 12. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Salmo 119, verso 97. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, com Paulo, com seus discípulos e tantos outros amigos. Essas verdades estão em Gênesis 18, 17, Daniel 2, 19, 1 Coríntios 2, de 7 a 9. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos desta vida, os quais muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Salmo de número 25, verso 14. No próximo capítulo, os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra, mesmo que isso signifique um período de tempo curto. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Vou repetir. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Pensando sobre meu propósito de vida, lição 11, tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o
respeita e lhe obedece. Salmo de número 25, verso 14. Pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos, ao longo de cada dia da nossa vida, pensar no Senhor, pensar na Tua palavra, termos frases de fé no nosso coração. Queremos ter este estilo de vida meditativo, como os grandes homens de Deus e mulheres de Deus tiveram no passado. Sabemos, Pai, que isso é uma mudança de hábito, exige um esforço da nossa parte, e isso começa por pequenos movimentos. Que esses movimentos pequenos comecem ainda hoje, no nome de Jesus. Amém. Espero que você esteja crescendo em Deus e se preparando para a semana que vem, a nossa 12ª lição. O Pai ama você e eu também.